Se você ama aprender mais sobre a Bíblia, então você está no lugar certo. O canal Deus de Milagres compartilha com vocês vídeos sobre todos os aspectos da fé cristã, a história da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, como aplicar a palavra de Deus à nossa vida diária e sempre um presente especial para edificar o seu dia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que é muito importante para os cristãos, na morte dos 12 apóstolos de Jesus. Você sabia que todos os 12 apóstolos foram mortos por causa de sua fé em Jesus? Neste vídeo, vamos contar como eles morreram. O que a morte dos apóstolos nos ensina sobre a fé e o compromisso? Então, se você quer saber mais sobre a morte dos 12 apóstolos de Jesus, vamos juntos. Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis e suas mortes foram tudo menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles tiveram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que queira descobrir como cada apóstolo morreu se depararia com relatos horríveis. Cada história é mais aterradora do que a anterior, com vários contos de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu destino. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, precisamos primeiro reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre este assunto vem das antigas tradições cristãs. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores e pais da Igreja antigos, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser equiparadas ao texto bíblico. Sim, as antigas tradições cristãs são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva, mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é uma tarefa fácil, pois essas antigas tradições oferecem diferentes versões de suas mortes e os relatos muitas vezes confundem e intercalam fatos e personagens históricos. Mas aqui vou me esforçar para manter a maior distinção possível neste aspecto e farei isso com base no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. A morte de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Assim, de todos os relatos que detalham as mortes dos apóstolos, este é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Assim, de todos os relatos que detalham as mortes dos apóstolos, este é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos, que foi instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que tentou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre dos infantes em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também teve um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e também prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos era agradável aos líderes judaicos da época e o apóstolo Pedro só escapou da morte porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão por meio de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 d.C. e o fato de ele ter morrido pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. A morte do apóstolo André. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, depois de evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu por crucificação em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André sofreu uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado.
Devido a essa tradição, esse desenho de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Os relatos sobre a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, principalmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, um diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado, algumas dizem que ele foi tanto apedrejado quanto crucificado e ainda outras afirmam que ele foi enforcado. Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério a pregar o evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. A morte do apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos de Jesus mais misteriosos, pois há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. Algumas tradições, no entanto, afirmam que, depois de dedicar sua vida a espalhar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. A morte do apóstolo Tomé. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, baseadas em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia e que sua morte ocorreu no sul da Índia, quando ele foi supostamente empalado com lanças por seguidores de religiões locais. A morte do apóstolo Simão, o Zelote. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade muito avançada, durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como é o caso dos outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Algumas dizem que ele foi crucificado, outras sugerem que ele foi queimado vivo e outras afirmam que ele foi cerrado ao meio. A morte do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu. Segundo algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano, especialmente a Mesopotâmia e a Pérsia. Ele teria sido morto com flechas na Pérsia, junto com Simão, o Zelote. Império até ser martirizado. Há também diferentes versões de sua morte, que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve a cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, alguns relatos antigos relacionam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. A morte do apóstolo Mateus. Mateus foi o apóstolo que trabalhou como cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Há muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus, havendo até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. A morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Há uma grande confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Na verdade, algumas tradições confundem erroneamente este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, há relatos antigos sugerindo que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todos os relatos da tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, o mais conhecido é o do apóstolo Pedro. Escritos dos pais da igreja afirmaram que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. De fato, a execução de Pedro supostamente ocorreu em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição sustenta que Pedro estava prestes a ser crucificado da maneira convencional, mas ele recusou morrer da mesma forma que seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Assim, ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo João. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. Segundo a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um relato antigo afirmando que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu milagrosamente. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado pelo nome de Jesus. Ao contrário, ele foi o que traiu o Senhor.
Depois de trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-la. Mateus registra que, depois disso, Judas Iscariotes foi se enforcar. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traidor, dizendo que ele se arrebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução até que ele eventualmente se partiu ao meio. A morte do apóstolo Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia, depois seguiu para a região do Cáucaso, onde foi supostamente crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia e ainda outras afirmam que ele morreu de morte natural em uma idade avançada em Jerusalém. A morte do apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. Segundo os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta de 67 ou 68 d.C. O reinado do imperador Nero por volta de 67 d.C., a mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus muitas vezes falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você gostou de aprender sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos orar. Deus, Pai amado, estamos aqui hoje para te louvar e te agradecer por tudo o que tens feito por nós. Pedimos que nos ajude a lembrar das mortes dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eles foram homens comuns, como nós, mas que tiveram uma fé inabalável em Ti. Eles foram perseguidos, torturados e mortos, mas nunca desistiram da sua missão de espalhar o Evangelho. Suas mortes foram um testemunho do seu amor por Ti e pelo Teu reino. Dá-nos a coragem e a determinação de seguir o seu exemplo. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, mesmo quando as coisas são difíceis. Dá-nos a força para lutar por aquilo em que acreditamos, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. Queremos ser como os 12 apóstolos, homens e mulheres que vivem a sua fé com amor e compaixão. Queremos ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor no mundo. Em nome de Jesus, amém.